Bom dia, amigos. Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica do dia 1º de abril de 2021 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Além da história de nossa cidade, que nós vamos fazer o último capítulo hoje, continuarei contando as memórias e histórias dos distritos da Vila Sônia, Morumbi e Pinheiros. Venha você também contar as suas memórias aqui mesmo e é só marcar comigo, tá bom? Para tomar um café na sala de estar do programa Débora Histórica, que este ano se instala no estúdio Casa da Sogra. Entre em contato através das redes sociais. Eu espero você e eu volto já já com uma vinheta do estúdio Casa da Sogra. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Seja você também um patrocinador do programa Débora Histórica, comprando um dos produtos da nossa marca. Adquirindo um dos produtos da marca Débora Histórica, você vai patrocinar as gravações externas e mais pesquisas, porque esse trabalho que eu faço é de muita pesquisa, tá? Inclusive, quem está fazendo quem fez, né, a história da cidade de São Paulo foi a professora Selma Prado, que já participou de vários programas, e assim, ela pesquisa também, e eu pesquiso, faço as figuras, procuro as figuras para colocar para ficar mais legal para vocês, tá bom? Então, quem quiser colaborar, entre em contato no e-mail contato@deborahistorica.com.br ou no celular 99724 1111. As entregas na região da Vila Sônia são gratuitas. E em caso de outras localidades, precisamos acertar o valor da entrega. No final dos programas, eu apresento a lista dos patrocinadores, que eu ainda não fiz, e vai estar no site também, tá? Então, faça parte você dessa lista, tá? E veja a seguir os produtos. Tem uma outra coisa, eu estou tentando sorrir, mas eu não consigo, eu não queria falar para vocês, mas eu estou um pouco triste, com a cara fechada, não, um pouco não, muito triste, que eu perdi a minha pet agora na quarta-feira passada. Então eu estou um pouco, não consigo sorrir como eu sorri nos outros programas. Agora que eu comecei, inclusive, a sorrir, eu perdi a minha fofucha, tá? Então é isso, nós vamos para uma vinheta, que é dos meus produtos, tá? E nós voltamos já já, tá bom? Não julgue cada dia pela colheita que você faz, mas pelas sementes que você planta. Robert Louis Stevenson. São palavras recomendadas pelo psicanalista e coach Antônio Prado. O contato dele é 997584843 e o e-mail é antonio.jmp57@gmail.com. Ele faz um atendimento online, né, que ele é coach e psicanalista, por isso que eu estou falando. Quem tiver necessidade, consulte-o.
Bom, o que nós vamos ter? Nós devemos preservar as nossas origens, nossas memórias e nossas histórias. Então, você também pode contar as suas, como eu falei lá atrás. Então, hoje, o que nós vamos ter? No bloco 1, nós vamos fazer a parte final da história de São Paulo, né? No bloco 2, nós vamos falar sobre a Vila Sônia, o bairro do Monte Kemmel. No bloco 3, nós vamos falar do Morumbi, a Capela do Morumbi, que é muito bonita. E o nosso momento musical, que nós vamos apresentar aqui, Marcelo Palermo. Marcelo, ele é filho da nossa amiga Paula Palermo. Então, nós vamos ouvir a música dele, tá ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar agora para a parte final da história da cidade de São Paulo com o tema Da Vila Acanhada à Cidade Global. Pesquisa feita pela professora Selma Prado, minha amiga. As transformações e modernização da cidade foram impulsionadas tanto pelo capital oriundo do café quanto pela mão de obra do imigrante. De vilarejo acanhado e soturno, a antiga vila, ora cidade, foi se transformando, rompendo sem escrúpulos com o passado, apagando a língua terra da memória e adquirindo e incorporando sotaques e palavras estrangeiras no seu cotidiano. Lembrem-se que no início da história, aqui tinham os índios e falava-se a língua dos índios, ok? O tupi, mas pode ter outras também. A elegância e a riqueza tinham sotaque francês, a labuta tinha sotaque italiano, alemão, japonês, e a pobreza carregava nos ombros a herança portuguesa. Nada era para sempre e tudo era para o moderno e o futuro, inclusive a economia, que, abatida pelas crises de superprodução e pela crise da Bolsa de Nova York em 1929, exigia urgência na substituição do café como âncora da economia. Apesar da decadência no início do século XX, a economia cafeeira deixou legados que permanecem até hoje, tais como a ocupação das colinas da Avenida Paulista pelos casarões, ora destruído, dos barões do café, ocupação do bairro de Higienópolis por comerciantes, a maioria judeu, havidos por áreas e áreas mais limpas do que as margens do Tamanduá-TI, crescimento de bairros como Campos Elíseos, que em francês seria Champs-Élysées, e grandes edificações, tal como o Palácio da Justiça. Agora eu começo a colocar as figuras. Edifício Guinle, Centro Cultural Banco do Brasil, Largo do Café, Edifício Martinelli, Estação da Luz, Painel Epopeia Paulista, Parque da Luz, Pinacoteca do Estado, Estação Pinacoteca, Estação Júlio Prestes, que é onde tem a Sala São Paulo, onde fica o ZESP. O ZESP é a Orquestra Sinfônica de São Paulo. E Vila dos Ingleses. Gente, na verdade, eu adoro o centro de São Paulo. Eu acho, mesmo que ele seja velho, eu acho ele lindo, lindo. E eu acho que eu deveria tombar todos os prédios lá, Porque é muito bonito, conserva, preserva a história. Para a substituição do café, não faltou olhar astuto da elite da cidade, que viu a farta e barata mão de obra do imigrante e seu conhecimento adquirido antes da chegada ao Brasil, a possibilidade de desenvolvimento de uma nova e moderna base de economia, agora representada pela indústria. Esta nova via de conhecimento foi acelerada pelo bonde elétrico, pela iluminação pública, pela usina hidrelétrica de Parnaíba, inaugurada em 1901, trazidos para a cidade pelas mãos da Light, que estabelecera em São Paulo em 1899 com o nome São Paulo Tramway Light and Power Company, após autorização do presidente Campos Salles. Ironicamente, a companhia nunca poupou energia para fagocitar
todos os seus concorrentes e estabelecer monopólios do setor. A modernização da cidade não trouxe aos que aqui viviam a quietude, muito pelo contrário, a modernização e ocupação acelerada da cidade reviveu a veia secularmente descrita de que a população era composta por gente que não conhecia nem Deus, nem lei, nem justiça. No caminho de seus ideais de modernidade estava uma política já considerada antiquada e passiva de ser enterrada, nem que fosse pela força das armas, a política do café com leite dominada pela elite paulista e mineira. Sem conhecimentos de Deus, lei e fazendo a sua própria justiça, São Paulo se lançou em um conflito sangrento, conhecido como a Revolução Paulista de 1924, contrapondo a ordem política vigente, que eu, na minha opinião, é o que deveria ter agora, em 2021, uma revolução total no Brasil. Mesmo tendo amargadas uma fragorosa derrota e destruição, São Paulo não abandonou sua rebeldia, vindo sua oligarquia a adentrar a novo conflito em 1932. Coragem, Brasil, coragem, brasileiro! Contrapondo desta feito o autoritarismo do governo provisório de Getúlio Vargas, exigindo uma nova constituinte. Tais conflitos, aliás, só uma observação, a Selma, no meu programa passado, ela fez um apanhado, quando ela falou sobre a Previdência, sobre o Getúlio Vargas, tá? É bem interessante, então procura aí, Previdência, a história da Previdência. E quem quiser que eu indique, é só me falar. Tais conflitos não melhoraram a imagem dos paulistas e paulistanos perante o Brasil. Contudo, a velocidade da sua recuperação impulsionada por elevadas taxas de crescimento da sua indústria, do seu comércio, recuperação da combatida lavoura interiorana, graças aos cultivos de algodão, laranja e cana-de-açúcar, e a pecuária nunca deixou de atrair a atenção de brasileiros de outros estados e de imigrantes. Aí eu lembro que nós estudávamos isso, né? Que em qual estado, em qual cidade ou em qual região era melhor, que a gente estudava o café, o algodão, o milho, né? De onde vinha o arroz. É muito legal isso, a banana. A cidade cresceu em todas as direções. Seu crescimento foi tão rápido e forte que a isolada vila do século XVI logo se viu unida às cidades vizinhas, suplantando os cinturões agrícolas que as separavam, gerando aglomerados conturbados, onde a cidade e seus pares parecem nunca terem vivido separados. Vocês lembram que eu falei também de Cotia, da Cooperativa Agrícola de Cotia, da plantação de batatas? Bom, sem perdão ao passado, a cidade mudou a fisionomia dos seus habitantes, mudou o clima, deixando no passado a garoa e o frio intenso dos invernos, tirou as cadeiras das calçadas, onde ao final da tarde operários e suas famílias se reuniam para colocar a conversa em dia, enquanto as crianças brincavam no meio das ruas tranquilas. Ai, que delícia, que saudade, até da minha época, na década de 70, nós ficávamos na rua, brincávamos, nós adolescentes, né? Todos os vizinhos, era muito gostoso, muito bacana. E aqui também tem uma outra observação para eu fazer, né? Que inclusive o hino de São Paulo, né? São Paulo da garoa, São Paulo, gente boa, São Paulo. São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo, gente boa. E já não é mais São Paulo da Garoa agora, né? Precisa fazer outra música, tá? A São Paulo Central derrubou suas casas e casarões, suas mansões foram para o longo do centro em direção ao Jardim Europa, Pacaembu, e para o além Rio Pinheiros, no bairro do Morumbi.
Lembra que eu contei a história do Morumbi, que as pessoas que não podiam mais se sustentar na Cidade Jardim, né, atravessaram o rio para vir, depois que começou a lotear o bairro do Morumbi, começaram a vir para cá. Uma história muito bacana, muito interessante. As chaminés pararam de apitar. Foi-se também a indústria do seu lugar, o setor serviços ganhou força, transformando São Paulo em uma cidade global. Aqui nós terminamos essa história, porém a cidade de São Paulo tem muitas outras histórias. Então, nós vamos inserindo aqui outras coisas relacionadas à cidade de São Paulo, tá ok? Como nós vamos começar agora a falar dos monumentos, né? E nós vamos falar a partir do próximo programa, eu acredito, sobre os cemitérios de São Paulo. Nossa, mas cemitério, coisa de morto? Não, cemitério é uma obra, tem muitas obras-primas dentro do cemitério, maravilhosas, monumentos maravilhosos. Não porque são feitos por artistas famosos, etc, etc, mas porque são lindos mesmo, né? É legal você visitar um cemitério. Eu lembro que eu passeava no cemitério Getsemane com a Rose, eu já falei isso no programa, com a Rose, a Rosângela Bueno. E, vamos passear lá no cemitério Getsemane. Então a gente passeava, até brincava da propaganda. A Rose era muito engraçada. Tá ótimo. Então, gente, nós voltamos já já com, vocês dêem uma olhadinha na vinheta do Ateliê Marlene Olim. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Este é o bloco 2, nós vamos falar da Vila Sônia. Tem algumas coisas, eu tinha procurado antes, né, para falar sobre quem era Camel, né, Ada Camel, Camel Ada, na verdade, e eu não tinha achado. Então, através de uma pesquisa mais profunda, eu consegui achar alguma coisa do Monte Camel, tá? Então, vamos lá. Eu vou complementar uma coisa do programa passado, né, da Rua Dias Vieira, que antes ela chamava Alfredo M. Cabral, que é Alfredo Marcondes Cabral. E veja essa ponte que liga a Vila Sônia ao Monte Camel. Essa foto foi colocada no Facebook por Milton Andrade, dizendo: esta foto fez minha memória ver toda a minha infância. E comentada por Edson Nascimento, feliz que disse sobre o nome anterior da rua. Então é legal, eu gosto, eu preciso receber mais fotos antigas, né, com o comentário de vocês, para que eu possa colocar no programa, tá bom? Então vamos atravessar essa ponte e falar sobre o Monte Camel, Jardim Monte Camel, tá? Então vamos lá. Jardim Monte Camel é um bairro do distrito da Vila Sônia, conforme já falado em outros programas. O nome do bairro é herança dos antigos proprietários Adas Camel e Massoud Adas, e foi construído pela imobiliária Camel. Não me lembro dessa imobiliária, mas deve ter sido antes. Inclusive, o Desidério Ferreira Neto e os tios dele, Oscar e o Walter, falaram sobre o Monte Camel, né, nos programas, tá? Nas entrevistas deles. O bairro do Monte Camel é composto por 48 logradouros, sendo eles Rua Alfredo Gioielli, Avenida Cláudio Franck, Rua Comendador Francisco Petinati, eu morei lá, Rua Davi Ben-Gurion, também morei lá, Rua Davi Matarazzo, Rua Desidério Ferreira, que é o avô do Desidério Ferreira Neto, Rua Domingos Arcamendia, Rua Doutor Antônio Carlos Camargo Ferrari, Doutor Antônio Paulo de Oliveira Ferreira, Doutor Mário de Moura e Albuquerque, Edmundo Amices, Engenheiro Camargo Fidelis, Eusáio, será que é isso? Da Costa Braga,
Francisco Ferreira Paz, Francisco Barson, Francisco Santoro, quanto Francisco, né? Goro Yoshida, Herbert Moses, Ibertioga, Inocêncio Seráfico, Joana Lentini, Ferreira da Rocha Filho, que eu também morei lá, José Furtado de Mendonça, Avenida José Maria da Silva Paranhos, José Pedro do Amaral, Travessa Júlio Krause, Carlina Reimann Van da Beg, Ladário Teixeira, Luiz Araújo Faria, Major Luiz da Fonseca, Maria Duduche, Martã Chambiges, não sei falar isso, Ministro Heitor Bastos Tigre, Ministro Rafael de Barros Monteiro, Nair Ferraz de Mesquita, Nazareno Donini, Osíris Magalhães de Almeida, também morei lá. Nossa, mudei pra caramba. Travessa Particular, Pascoal Gaziano, Professor Alípio Dutra, Professor Coriolano Martins, Professor Dias Castejon, Avenida Professor Joia Martins, Travessa Raimundo José Cabral, Rua Rubens Grisolha, William Sabino, Praça da Felicidade e Praça dos Amores. Esses são os logradouros da Monte Camel. Se faltar algum, vocês me falam, tá? A imobiliária Camel também foi responsável pelo loteamento do bairro Cidade Camel, situada no distrito de Itaim Paulista, recebendo esse nome como herança dos antigos proprietários Camel, Adas e Mussá de Adas, que era uma fazenda de uva Itália em Pera d'Água e Caqui em 1953. Então, quer dizer, eles daqui do Monte Camel, por isso que não tem muito registro, né? Foram para lá, para o Itaim Paulista, Cidade Camel. Cidade Camel é também um distrito da cidade de Poá, também em homenagem a eles. O pai do Camel, Adas, Massoud Adas, viveu no bairro fundado pelo filho até 1988, quando faleceu aos 108 anos de idade, hein? Camel Adas morreu aos 87 anos em decorrência de um atropelamento que sofreu no município de São Paulo. Puxa vida, se ele não tivesse sido atropelado, talvez ele tivesse vivido 120 anos, né? Uma história de um ex-morador do bairro do Monte Camel foi entrevista feita por Carla Olivo em 25 de fevereiro de 2018 para o site O Diário 2. Então vamos lá. Eu vou falar agora sobre a entrevista que foi feita com ele. Pescador, mestre maçom, mordomo da Santa Casa Mogi das Cruzes e voluntário da entidade da Festa do Divino Espírito Santo, o aposentado Halim Zugaib é conhecido como exímio cozinheiro. Aos 83 anos está envolvido em eventos beneficentes da cidade e à frente de preparo. Isso foi naquele ano, tá? 2018, então, há 3 anos atrás, não sei se ele está vivo ainda. Beneficentes da cidade em frente do preparo de paellas, afogados, feijoadas, macarronadas, galinhadas, entre outros pratos. Mas também é tido como um faz-tudo, participando de campanhas para auxiliar doentes e famílias que passam por dificuldades. E não pretendo reduzir o ritmo tão cedo, ele diz, né? Não posso parar, senão morro. Ensina revelando a fórmula para manter tamanha disposição. Inclusive, ontem eu recebi um vídeo sobre uma senhora também, que não para, ela tem 85 anos e ela não para quieta. Cozinha, cuida de galinhas, das coisas. Como forma de agradecimento à boa saúde, viaja toda a última sexta-feira do mês com amigos para assistir à missa na Basílica de Aparecida, no Vale do Paraíba. Nascido em Arealva, no interior de São Paulo, filho do imigrante sírio Khalil Zugaib e da libanesa Nassima Adas Zugaib,
Conheceu o trabalho ainda na infância, já que o pai era dono de padaria, e assim como os irmãos o ajudavam no balcão e na entrega de pães nas casas das famílias, tarefa que conciliou com o emprego no Banco Bradesco de Duardina, após cursar o primário e ginásio em Bauru. Em 1955, veio para a capital ajudar o tio na imobiliária Monte Carmel, responsável pela venda de loteamentos. Isso é aqui no Monte Carmel. Lá se casou e morou até 1976, quando se mudou para Mogi, que conhecia nas visitas ao irmão Kalim Zugabi. Então ele vinha daqui do Monte Carmel, né, daqui do Monte Carmel, da região, e ia para Mogi das Cruzes, e depois ele acabou se mudando para lá. Então a entrevista com ele é assim: o senhor é filho de imigrantes do Sírio e do Líbano. Por que seus pais vieram para o Brasil? Aí ele responde: meu avô materno, Massoud Adas, veio ao Brasil 10 anos antes da família para trabalhar e saía com uma mala vendendo roupas. Ele trabalhou a vida toda e morreu lúcido, aos 108 anos, jogando baralho até à luz de velas e sem óculos. Nossa, uau! Minha avó materna, Adas, veio para cá depois, com minha mãe e outros filhos. Já meu pai estava na guerra da França, onde chegou até comer sola de sapatos servida por falta de comida. Ai, que horror! E decidiu vir para cá sozinho e nunca mais viu os pais, Abraão e Catarina Zugaib, que ficaram na Síria. Ele conheceu minha mãe em Arialva, que na época se chamava Soturna, se casou e montou uma padaria ao lado do armazém do sogro. Onde foi sua infância? Nasci e vivi em Aurealva até 1944, quando fomos para Duartina. Era uma família numerosa, com 8 filhos: Ralim, Abraão, Elias, Calim, Olga Aparecida, Lourdes, Eunice e Michel. Puxa, os outros tiveram nomes brasileiros, né? Estudei o primário e o colegial em Bauru, mas desde os 9 anos já ajudava meu pai na padaria e colocava caixas para subir e conseguir ter altura para atender os clientes no balcão. Olha que legal. E hoje as crianças, né, de 14, 15, 16 anos não podem trabalhar, né? Eu, inclusive, eu lembro que o meu pai, eu lavava louça, fazia as coisas, tudo. E o meu pai fez um banquinho, né, para que nós subíssemos no banquinho para lavar louça na pia. Então, e nós estamos vivos e saudáveis, né? Não tem nada de mais trabalhar, gente. Precisa acabar com isso, esse negócio de que criança não pode apanhar, criança não pode fazer serviço de casa. Pode sim. Inclusive os japoneses no Japão fazem serviço, e outras pessoas também, não tem essa não, né? Também saía com a cesta de pães nas costas para entrega na casa das famílias, no tempo em que trabalhava no Bradesco. Foi assim até 1955, quando meu tio foi até lá me chamar para trabalhar com ele na imobiliária Monte Carmel, em São Paulo, aqui no Monte Carmel. Vendíamos loteamentos de segunda a segunda-feira na capital e também em Poá, no bairro que passou a se chamar Cidade Carmel, também lá, né, imobiliária Carmel lá. Durante a semana eu ficava no escritório e aos sábados e domingos trabalhava no loteamento. Então, veja bem, gente, que não tem nada de mais trabalhar. Eu também, olha, como a minha mãe trabalhava, eu via que a minha mãe chegava super cansada e tinha aquele monte de roupa para lavar, que meus pais tiveram 5 filhos. Então, tinha roupas de 7 pessoas. E aí, um dia, eu lembro até que eu peguei e falei assim, vou lavar roupa para minha mãe. E aí, eu lavei roupa. Eu tinha 12 anos, eu lavava e passava, arrumava a casa, tudo. E eu lembro que minha mãe ficou muito feliz que um dia ela chegou do trabalho cansada, acho que ela pensou, nossa, vou ter que lavar aquele monte, aquele tanque imenso de roupa. E quando ela chegou, tu estava pondo a última roupa no varal. Isso me fez, inclusive, ser excelente dona de casa, porque eu lavo e passo roupa muito bem mesmo.
Bom, a fonte são diversas pesquisas da internet, tá ok? Então, vamos lá, nós voltamos já já, vamos ver a vinheta da Associação Comercial que apoia o programa Débora Histórica. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 3180 3772, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Este é o bloco 3, nós vamos falar do Morumbi, né, que sai na revista, inclusive Dolce no Morumbi, onde eu assino uma coluna e você poderá ver a história do berço de nosso bairro. Hoje nós vamos falar da Capela Morumbi, que é um bem arquitetônico e cultural que pertence à Prefeitura do município de São Paulo e é administrada pelo DPH, que é o Departamento Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, e faz parte do Museu da Cidade de São Paulo, que tem o intuito de preservar as memórias das técnicas construtivas dos séculos passados. Mas isso daí tem a ver com mais com arquitetura, né? Por isso, mas nós temos que preservar a nossa história, não só a preservar as memórias técnicas, né? E sim a nossa história também. Que a parte técnica também faz parte da nossa memória, tá? O local é destinado a exposições e instalações de artes diferentes das convencionais. Localiza-se na Avenida Morumbi, 5.387, local da antiga Fazenda Morumbi. A capela foi construída em 1950 sobre ruínas de taipa de pilão que foram complementadas com alvenaria de tijolos, segundo projeto do arquiteto Gregory Warchavchik. A revitalização da capela foi iniciada em 1979 com o objetivo de transformá-la em um local estável para a realização das atividades culturais. As paredes do batistério contam com afresco da pintura de Lúcia Suane, que representou a cena do batismo de Cristo e anjos com fisionomias de índio na parede do local. A restauração foi inaugurada em 1980 e desde então a capela é aberta ao público. As ruínas da capela são de grande relevância para a referência histórica de uma prática religiosa comum na cidade de São Paulo, no tempo em que as propriedades rurais distantes dos centros urbanos precisavam suprir as necessidades de culto e devoção religiosa de seus moradores, ou seja, a imposição da Igreja Católica que todos fossem católicos. Porque eu lembro até que quando eu entrei na escola, meus pais eram crentes, né? E aí a diretora era muito preconceituosa, não adianta vocês falarem que não, tá? Ela era muito preconceituosa. Então, na verdade, na verdade, para a sociedade, nós devíamos ser católicos, loiros, né? Meu pai era loiro de olho azul e a minha mãe era parda, né? E devíamos ser ricos também. E a riqueza sempre é aquilo que você tem e não aquilo que você é, infelizmente, né? Eu prefiro ser rica no meu conhecimento a ser rica na matéria. Claro que eu gosto de ser rica na matéria também, adoro dinheiro, né? Apesar de que eu faço esse trabalho por gosto mesmo. E então, infelizmente, assim, hoje eu lembro que eu respondo várias pesquisas e é tudo que você tem. Você tem micro-ondas? Eu não tenho micro-ondas, eu sou contra micro-ondas, né? Você tem, sei lá, o que perguntam, né? Um monte de coisa, você tem isso, tem aquilo, que tem aquele outro. Gente, não é ter, é ser, é ter conhecimento, né? Essa é a minha opinião. Até hoje não se sabe ao certo a verdadeira origem do local onde a Capela do Morumbi se encontra, mas existem 3 hipóteses históricas atribuídas à sua existência. Isso ocorre pela falta de documentos que comprovem a história verdadeira. Então, a sua história
né, que é no início do século XIX, o bairro do Morumbi, em São Paulo, era apenas uma grande fazenda com cerca de 700 alqueires, isso é uma coisa à parte que eu estou lendo, tá? E muito distante do centro urbano da cidade de São Paulo, bem próximo à casa da sede da Fazenda Morumbi, antiga propriedade do inglês John Hood, que eu já também falei para vocês, que se dedicava ao plantio de chá preto. Estava localizada em uma edificação que conservava paredes de taipa daquela época. Devido à falta de documentos históricos, não se sabe qual a finalidade do local, parará, e o documento mais antigo de lá foi de 1825, e eu estou pleiteando esse documento, todos os documentos da fazenda, para fazer uma bela história, tá? Então vamos lá. Em 1912, o arcebispo de São Paulo concedeu autorização para a celebração de missas na capela, que na época possuía apenas uma imagem de São Sebastião e um crucifixo. No entanto, devido ao estado de abandono, a capela ruiu em parte. Iconografias encontradas na propriedade mostram que em 1936 existiam apenas restos das paredes de taipa de pilão no local. Existem as 3 hipóteses que eu tinha falado anteriormente da construção da Capela do Morumbi. A primeira é que ela era consagrada a São Sebastião dos Escravos. A segunda que era um local, provavelmente uma capela, onde ficavam as sepulturas dos proprietários da fazenda, algo comum que já naquela época não existiam cemitérios. Essa hipótese foi levantada pelo historiador Aureliano Leite no pedido de abertura do tombamento. Realmente, né, em casas grandes, em lugares, sepultava-se o proprietário, né, a família que faleceu, no próprio terreno, né, na própria propriedade. A terceira é que seriam somente as ruínas de um paiol. Paiol é um depósito, tá? Bom, a reforma. No ano de 1949, a Companhia Imobiliária Morumbi loteou as últimas glebas da fazenda do Morumbi, da qual faziam parte a casa sede e a edificação em ruínas de taipa de pilão. Aliás, a casa ficou um tempo abandonada também, deu até dó. Eu passava por lá, nossa, eu queria, sabe, fazer alguma coisa, mas não podia. Com a intenção de valorizar os terrenos, a imobiliária contratou ao arquiteto Gregory Varshavitsky para restaurar as propriedades. O arquiteto as interpretou como uma antiga capela e então completou as ruínas de taipa de pilão com alvenaria e tijolos. Para retornar à função religiosa ao local, foram instalados altar, sacristia e batistério, além das pinturas feitas pela artista plástica Lúcia Sanué, que está lá em cima, né, que lá atrás, nas paredes da sala lateral, que representou a cena do batismo de Cristo, na qual os anjos têm fisionomia de índios. As obras foram finalizadas em 1959, mas a capela permaneceu praticamente fechada. Posteriormente, a companhia imobiliária transferiu para a prefeitura parte dos terrenos do loteamento, incluindo a capela. As chaves do imóvel foram entregues ao município em 1970, quando foi desmontado e removido o altar, os bancos e as luminárias instaladas no local. A Cúria Metropolitana, em nome da comunidade paroquial Nossa Senhora da Previdência, chegou a solicitar que a Prefeitura de São Paulo uma permissão para o uso religioso da capela. No entanto, em 1975, o extinto Departamento da Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, preocupado com a preservação do bem patrimonial, solicitou e seguiu ficar com a guarda da capela. Sua revitalização foi no ano de 1979, o local passou por obras revitalizadas e adaptação para sua nova finalidade cultural, mas a volumetria e as fachadas projetadas pelo arquiteto foram mantidas. Foram construídos sanitários e copa, a sala central, a entrada da capela, foi transformada em uma sala de espetáculos para a realização de atividades culturais de pequeno porte, além da restauração das pinturas do batistério que foram feitas pela própria autora Lúcia Saulné.
A visitação pública, iniciada em 1980, né? Nessa década, a capela recebeu exposições de artes plásticas, fotográficas, concertos musicais, claro, pequenos, né? A partir de 1991, o uso do espaço passou a ser especificado para exposições de artes contemporânea com diversas instalações de obras artísticas. A programação cultural da capela é de responsabilidade da Divisão de Iconografia e Museus. Então, veja bem que nós temos aqui na nossa região vários lugares para nós visitarmos e nós conhecermos, né? Que eu tenho falado, inclusive, na revista Dolce Morumbi, na Dolce Morumbi. www.dolcemorumbi.com/Débora-histórica. E nós voltamos já já, vamos ver a vinheta aí da Dolce Morumbi, que eu acho maravilhosa. Bom, como a nossa agenda cultural, nós temos assistir ao programa Débora Histórica desde o começo, né? Eu já falei, não precisa olhar para a minha cara, é só ouvir. E tem figuras, né? Mas aí vocês podem olhar as figuras se quiserem. E aí nós temos aqui também o Instituto Criança Feliz, que fica no Taboão da Serra, e quem tiver doações, né, roupas, brinquedos, sapatos, móveis, tudo, o departamento de logística da Criança Feliz retira, ok? Então vamos lá, vamos ver aí o videozinho que eu fiz, né, do Instituto Criança Feliz, e nós contamos com a colaboração de vocês. Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar, eu sou infantil. Este é o lar da Criança Feliz, que fica no Taboão da Serra. Eles estão esperando que vocês os ajudem com roupas, bijuterias, sapatos, alimentos e qualquer coisa que nós possamos colocar no bazar para fazer um valor que possa ajudar essa instituição. Muito obrigada. No próximo programa, nós vamos falar mais sobre a história e memórias, né, dos bairros, do nosso bairro aqui, da nossa região, e teremos mais coisas também sobre diversos assuntos. Hoje, o nosso momento musical é uma música chamada Pra Ser Feliz, ele é do Marcelo Palermo, filho da nossa amiga Paula Palermo. Parabéns, Marcelo, eu desejo muito sucesso para você. Então, nós vamos finalizar o nosso programa com a música do Marcelo Palermo. Oi gente, meu nome é Marcelo Palermo e vocês vão ouvir agora a minha música que chama Pra Ser Feliz, e ela conta um pouquinho de como foi a minha jornada de autodescobrimento nesses últimos tempos, onde eu aprendi a me amar, me conhecer melhor, cada pedacinho de mim, e como eu decidi me expressar artisticamente e pôr tudo isso pra fora. Espero que vocês gostem. Fui vazio por tanto tempo, procurava um complemento, sempre no lugar errado, acabava afogado pelos próprios sentimentos que carrego aqui dentro. Tava todo machucado, sem ter um significado. Mas eu já cresci, amadureci, e o meu sentir não vão mais calar. Porque é hora de deixar ir, encarar o medo
pôr pra fora, viver o aqui e o agora. Porque pra ser feliz não tem demora. Era nada confiante, ainda hoje inconstante, quase sempre afobado para me sentir amado. Não olhava mais pra dentro, não tinha conhecimento de que o que eu precisava aqui dentro sempre estava. E eu aprendi, eu reconheci que o que tem em mim já deve bastar. Porque é hora de deixar ir, encarar o medo sem fugir. Deixa pra lá o que é do passado, não teve certo nem errado. Ir atrás do que eu sempre quis, acolher tudo que eu fiz. Tá na hora de pôr pra fora, viver o aqui e o agora. Porque pra ser feliz não tem demora.